Estamos numa situação que grande parte de nós é a primeira vez, né? Estava brincando quando o professor foi presidente do Banco Central e tinha 6 anos. Eu acho que foi a última grande crise que o Brasil passou no CS. Então, para nós aqui, quando nós estamos no dia a dia dos negócios, é a primeira crise forte e que a gente não sabe aonde pode parar. A gente está buscando ouvir pessoas que têm experiência e que têm um bom conhecimento para discutir um pouco esse cenário. Queria também agradecer aqui o meu lado, passar para o Pedro. Pedro, a GetNet sempre é uma parceira que nos apoia e desejar a todos aí um bom encontro aqui com o professor. Bom dia. Bom dia a todos. Para a GetNet é um prazer grande estar aqui com vocês. A NR, ela reúne aqui um seleto grupo de empresários no setor de bares e restaurantes e a GetNet estar junto com vocês, para nós, é uma grande honra. Nós estamos aqui conversando no começo da palestra sobre qual é o tamanho da recessão que nós estamos vivendo. Aqui você tem alguns tipos de bens. O IPCA, que é este, está aqui em cima. Você tem bens que são influenciáveis pelo câmbio, que são os tradables. Automóvel, geladeira, direto ou indiretamente, você tem o substituto importado, algum efeito de taxa de câmbio está aqui dentro. E você tem os que não são influenciáveis pelo câmbio, que são os não tradables. Os serviços. Serviço de empregada doméstica, serviço de escola, serviço de saúde. São coisas que não dependem de câmbio, dependem de salário, basicamente. E o salário mínimo está indexado. Como você tem uma forte componente de utilização de mão de obra não qualificada na prestação de vários desses serviços, claro que não é o serviço médico, claro que não é o serviço de educação, esses não dependem de salário mínimo, dependem de outro tipo de salário, mas você tem outros itens de consumo, de serviços, que dependem de salário mínimo. Bom, quando o câmbio deprecia, bens que são influenciáveis por câmbio sobem de preço. O trigo, a soja, o boi, a galinha, o porco, que são itens de alimentação, que estão aí dentro. Diz, por que isso tem a ver com câmbio? Carne tem tudo a ver com câmbio, o trigo tem tudo a ver com câmbio, o pão tem tudo a ver com câmbio. Farinha, esse troço está lá. Quer dizer, não é só automóvel, não é só eletrodoméstico, não é só isso. Quer dizer, tem um pedaço do trabalho de vocês que, no fundo, é influenciado por taxa de câmbio. E o outro pedaço do custo de vocês está influenciado por salário. É claro que um chefe de cozinha não ganha o salário mínimo, mas o sujeito que é o atendente ali na porta, isso, aquilo, ele pode não estar no salário mínimo, mas o salário dele está naquela faixa um pouco acima do salário mínimo. Quando você reajusta o salário mínimo, você tem que reajustar o salário desse tipo de trabalhador também. Então, você tem uma coisa que é salário, uma coisa que é câmbio, que são duas coisas que, no fundo, jogam a inflação para cima. Eu não vejo, nesse ano, o salário caindo, o mínimo. Ele está indexado. Quando eu transformo isso em projeções, eu digo o seguinte, o real não vai explodir. Eu estou com a taxa de câmbio média do ano passado, do começo ao fim, tirando a média era 3,3. Nós estamos pondo uma média de R$ 4,4 por dólar em 2016. Uma média de R$ 4,7 por dólar em 2017. Aqui não tem uma crise política de grandes proporções, tem simplesmente continuidade desse quadro fiscal que está aqui. Mas tem pressão que vem de câmbio ainda. Quer dizer, ele não vai depreciar 50% no ano, como foi naquele ano, entre o primeiro, no dia 28 de dezembro de 2014, a 2,60, para 4 foi 50%. Não tem mais 50% de depreciação, mas tem uma depreciação. E tem uma pressão de salário que vem da indexação. Isso significa que a tua inflação tem uma resistência grande na direção descendente. Aqui eu pus o IPA de alimentação, que é essa linha amarela, e essa linha azul é o índice de alimentação no índice de preço ao consumidor. O preço da alimentação no índice de preço ao consumidor, a Fundação Getúlio Vargas ela tem uma amostra de pontos de venda,
Ela tem dois tipos de alimentação. Alimentação no domicílio e alimentação fora do domicílio. Tem uma pesquisa de orçamentos familiares que diz o seguinte: no domicílio, o que as pessoas nessa classe de renda consomem? Arroz, feijão, carne, isso, aquilo. Ele tem a lista dos produtos, tem os pesos que esses produtos têm naquela classe de renda. Aí o entrevistador vai no supermercado, vai na feira, levanta aqueles preços e calcula a média ponderada e dá este índice de preço dos alimentos dentro do IPCA. O índice de preço por atacado, ele vai nos fornecedores por atacado e levanta o preço dos produtos agrícolas. Você vê o seguinte, o índice de alimentação segue de perto a alimentação, o preço agrícola no atacado. Quer dizer, se você tiver uma frustração de safra, a taxa no atacado vai para cima, obviamente o índice de preço ao consumidor vai para cima. Só que tem uma diferença muito grande entre a alimentação no domicílio e a alimentação fora do domicílio. A alimentação no domicílio, essa linha amarela, tem o mesmo comportamento que está aqui em cima, do preço in natura dos produtos agrícolas. A alimentação fora do domicílio tem um comportamento que não oscila com o preço dos alimentos. Ela oscila com a taxa de salário. Se eu tentar explicar essa linha azul, eu tenho que pegar o salário, eu não tenho que pegar o preço dos alimentos. Uma forma de intuir isso aqui é você olhar para dois tipos de fast food, um que serve com cardápio e outro que serve naquele jeito do quilão. Vamos dizer que você tivesse duas qualidades iguais de comida, quer dizer, você oferece a mesma comida, ou num quilo, ou num restaurante com cardápio, com garçom, com recepcionista e etc. O quilo não tem serviço nenhum, o quilo você tem um balcão, você chega lá, enche o teu prato, pesa ele, vê quanto você consumiu e é cobrado pelo preço da comida. Tem uma ou duas pessoas lá dentro, quer dizer, você não tem serviço. Você não vende serviço. Quando eu chego no restaurante preferido meu, eu não vou dizer qual é, para não ficar... que eu almoço lá 3, 4 vezes por semana, eu quero a qualidade da comida, obviamente, senão não estava lá. Ela tem que ter uma qualidade primeira. Mas, em grande parte, eu tenho a simpatia do serviço, eu tenho o dono do restaurante que passa lá, me cumprimenta, eu tenho o garçom que eu já conheço faz tempo. Quer dizer, esse cara não está me vendendo só a comida, ele está me vendendo o serviço. Quando ele me vende o serviço, o custo do salário está embutido ali dentro. Então, você tem uma diferença muito grande. Vocês não estão aqui. Você sempre encontra alguém que está muito bem. Você sempre também vai encontrar alguém que está muito mal. O alguém que está muito mal não é o retrato do Brasil, do jeito que alguém que está muito bem não é o retrato do Brasil. Eu já dei muitos exemplos disso ao longo da palestra. Quando eu comparei o setor de imóveis com o setor de alimentos, com o setor de supermercados. Quer dizer, cada um, no fundo, tem a sua conformação no ciclo. Eu não tenho dúvida que se a gente for olhar essa figura da atividade econômica que se chama restaurante, nós vamos encontrar também comportamentos muito diferentes entre os restaurantes. Depende do nicho de mercado que ele está explorando, depende de como ele reage lá dentro, depende de como ele monta a atividade dele. Não é uniforme. Mas o quadro geral da economia não é um quadro de recuperação. Quer dizer, cada um de vocês pode ter reações que gerem um desempenho melhor da sua atividade do que os outros. Quer dizer, só que é o seguinte, reajam na determinação da estratégia de vocês com um quadro de atividade econômica que é negativo. Se adaptem a isso. Quando vier a recuperação lá na frente, vocês estão prontos para recuperar. Antes de mais nada, só fazer um registro, porque essa palestra acabou sendo transmitida por associados da INR no interior e em outros estados. Agora eu queria agradecer a presença de vocês, do professor Pastore e aos nossos apoiadores da GetNet e a Coca-Cola. Obrigado.